Olá, olá, queridas, queridos, nós aqui novamente, dessa vez com o capítulo 26, intitulado Mãe e Filho. Nesse capítulo, a gente vai perceber a importância que o amor materno tem na recuperação, enfim, tanto para o filho que vai se recuperar, se vai usufruir desse amor, quanto para a própria mãe que está oferecendo esse amor. É um capítulo muito emocionante e a gente vai tirar boas lições daqui. Esse é o Diálogos Médicos, um programa da Associação Médico Espírita de São Paulo, que tem o apoio da Rádio Boa Nova. Esse programa é veiculado tanto no YouTube da Associação Médico Espírita de São Paulo, quanto em áudio na Rádio Boa Nova, quanto em vídeo também na TV Mundo Maior. Então, sejam todos muito bem-vindos, e eu queria dar umas boas-vindas especiais à nossa querida doutora Emily Munhoz, psiquiatra, analista junguiana, que está sempre com a gente, abrilhantando e trazendo reflexões muito importantes para o aprimoramento do nosso estudo. Emily, muito bem-vinda. Obrigado por você estar aqui. Eu que agradeço pela apresentação carinhosa e pela oportunidade de estar aqui. E também dar as boas-vindas ao publicitário e grande amigo do coração, Conrado, que é uma luz no nosso caminho. Conrado, muito, muito, muito bem-vindo. Obrigado por estar aqui com a gente. Luz no caminho é muita generosidade sua. Obrigado, eu que agradeço. E é muito bom para a gente estar juntos estudando, cada vez mais aprendendo com essa história tão bonita que a gente vê quando o amor tem feito realmente milagres, né? Quem poderia dizer que isso ia acontecer no livro? Vamos em frente. Bom, gente, então, a gente está terminando, né, na semana passada, no finalzinho do capítulo anterior, a Odila exercendo, né, o papel dela no regresso da harmonia na casa de Amaro, né, que foi marido dela, e ela recebeu essa missão, né, para poder ajudar a recuperação da Zulmira, que era o espírito objeto da obsessão dela até bem pouquinho tempo atrás. Ela própria, Odila, carece de muitos cuidados, né? Ela teve num hospital para tentar se recuperar e sob a influência, sob o ensinamento da irmã Clara, né? Começou a arregaçar as mangas e fazer o trabalho que ela tinha que fazer. Isso foi o capítulo anterior. Nesse capítulo, a gente começa a ver uma outra perspectiva, não é? Aquele filho querido da Odila, que foi objeto da obsessão dela em relação a Zulmira, não é? Porque ela não aceitava. Na verdade, gente, todo o processo de obsessão da Odila em relação a Zulmira, no fundo, diz respeito à própria Odila. A Odila tinha uma paixão enorme, verdadeiramente grande pelo marido. Uma paixão, até uma paixão carnal, né? Ela era muito feliz no casamento, né? E essa felicidade deu frutos, né? A Evelina, filha do casal, o Júlio, filho do casal, né? Então, a vida estava muito boa, né? E, de repente, ela desencarna. E o Amaro se vê viúvo, né? Necessitando reorganizar a vida, e em alguma esquina da vida ele encontra, ou poderíamos até dizer reencontra, né? A Zulmira, e acaba contraindo núpcias com a Zulmira. Gente, esse acontecido sob os olhos da Odila é a morte. Ela não podia, de forma alguma, admitir, aceitar que uma outra mulher ocupasse o lugar que fora dela, ainda mais pela paixão que ela tinha pelo marido, pelo amor que ela tinha pelos filhos. De jeito nenhum é aceitável que uma outra mulher tome o meu lugar. E esse foi o mote, esse foi o objetivo que motivou a Odila a iniciar um processo de obsessão ferrenha contra a Zulmira. E como se não bastasse esse sentimento de ciúmes, esse sentimento de que a Zulmira usurpou o meu lugar,
ainda teve o advento, né, da morte do Júlio. E se não podemos imputar 100% de culpa a Zulmira, também a Zulmira ela poderia, sim, ter evitado aquele processo, né? Então, isso deixa a Odila, assim, irada, de ódio, mas o que eu quero dizer, dando todo esse contexto, é que tudo isso que ela sentia dizia respeito a ela própria, muito mais a ela própria. É claro que ela também tem um amor enorme pelo Júlio, né? E não podia admitir que uma outra pessoa tivesse cooperado para o desencarne do filho dela, né? Mas olha, tudo isso diz respeito à própria Odila. É o meu marido, é a minha casa, é o meu amor frustrado, é o amor pelo meu filho que desencarnou e aquela mulher não fez nada. Então, é claro que há aí muito amor, mas tem muito de egoísmo. É ela pensando nas razões dela, nos motivos dela. E isso, gente, é um sentimento, como diz a irmã Clara, é um sentimento muito primitivo, né? E isso deixa o nosso perispírito, toda vez que a gente dá vazão a um sentimento de ciúme, de orgulho, de avareza, todos esses sentimentos mais negativos, eles são ligados à primitividade da nossa evolução, né? E isso traz um peso para o nosso perispírito muito grande. E quando tem alguma coisa pesada, é difícil de uma coisa pesada subir, ascender, não é? Então, num processo de gravidade espiritual, quanto mais pesado o perispírito, mais difícil é o processo de ascensão desse perispírito a camadas mais evoluídas da espiritualidade, né? E essa aqui, gente, esse termo ascensão é uma figura de linguagem, não é? É uma forma muito eficiente da gente entender o processo, como ele funciona. Olha que só interessante quanto esse capítulo deve ser lido e relido para nós. Levante a mão aí quem não se identifica com a Odila ou não conhece Odilas por aí. Quem de nós, no lugar dela, amando, tendo uma vida tão feliz, não faria talvez algo muito parecido, né? É super justificável à luz desse nosso sentimento ainda imperfeito do amor, né? Ela poderia e ela está justificando tudo isso porque ama, né? Ama muito Amaro. Quem de nós não pode se identificar com ela, né? A Emily levantou a mão, não porque ela se identifica, porque ela quer falar. Vai daí, Emily. Não, me identifico mesmo. Para ser sincera, me identifico mesmo. Identifico. É muito fácil a gente se colocar no lugar dela e perceber toda a tristeza, né? Então, é aquela história, gente, assim, se você for olhar, poxa, minha vida estava ótima, eu tinha uma família maravilhosa. Primeiro, revolta contra Deus, por que foi me tirar da vida agora? Por que eu desencarnei? Né? E aí vem essa questão do filho, né? Então, a mãe leoa, né? Que nós somos mães, a gente tem essa questão instintiva com o filho. A gente está muito no arquétipo do instinto ainda, né? Então, ninguém mexe com uma filha. Realmente, não sei mexer com meu filho, o que vai acontecer? Não sei. Você está muito ligado ainda, instintivamente, a questão, né? Então, é muito intensa ainda. Nós ainda estamos muito nesse lugar mais instintivo, é meu, sobre mim. E tá tudo bem a gente estar assim, porque faz parte ainda do nosso processo, de todos nós. Então, sim, me identifico, não tenho dúvida. Quando eu tô sofrendo de ver ela, sinceramente, nesse processo de se libertar, de se desapegar. Meu Deus do céu. Vamos lá, né? Como é difícil. Então, a gente está nesse lugar ainda, realmente. Mas é aquela história. O quanto que a gente consegue se desafiar
a trocar o ponto de vista, né? Se você tira o foco de você, da tua dor, e se coloca no lugar do outro, tá? Mas como o Amaro se sente? Será que ele precisa de um auxílio para tocar a vida? Ele está sozinho? Como que ele tem que libertar o outro para resgatar a história dele? Eu acho que o grande ponto de virada dessa história é, de novo, aquela história que eu sempre falo de olhar sobre o olhar da reencarnação. Ele tem o resgate dele para fazer. Ele precisa resgatar com a Zulmira. A vida do Amaro não sou só eu. Não é só sobre a nossa história, Odília e Amaro. Entendeu? É sobre a história do Amaro com todas as outras coisas que ele já viveu. E ele tem resgates para fazer. Então eu preciso libertá-lo para que ele faça os resgates dele. E se eu amo, eu vou ajudar ele a resgatar. Porque ele é um espírito que precisa de mim. Isso é amor. E assim começamos, então, o capítulo 25. Tudo isso é contexto para poder entender o capítulo 25. Né? Ela começou a agir, né? Tentando lá resgatar a saúde da Zulmira, influenciando a filha Evelina, influenciando o marido Amaro. E aí ela está num momento assim, que a alegria está voltando à casa que era dela, né? Aí ela, preocupada em receber a aprovação dos mentores, que no caso é a irmã Clara e o Clarencio, né? A Odila ergueu os olhos lacrimosos, ela estava chorando, emocionada, né? Para a irmã Clara e perguntou: terei agido corretamente? Então, depois de tudo que ela fez, né, na tentativa de restabelecer a harmonia, ela fala: será mesmo que eu fiz tudo certo? E a Clara percebe a vulnerabilidade dela, né? Aconchega ela e diz, cheio de elogios, né? Venceste, valorosa, compreendeste o santo dever do amor. Abençoarás para sempre esse maravilhoso dia de renúncia e doação de ti mesmo. Então, sim, Odila, você está no caminho certo e eu estou aqui para te apoiar. Vamos lá, é isso mesmo, segue em frente, é isso aí mesmo. Por mais que você tenha dúvidas e é inerente ao seu momento evolutivo, como a Emily acabou de dizer, não é? Então, é compreensível esse dilema, não é? Realmente eu estou fazendo a coisa certa? Será que vai ser desprendido assim lá no inferno, né? Lá no nosso lar, lá em outro lugar qualquer que você queira, não é? Estou fazendo certo? E aí a Clara apoia ela. Claro que tá, é isso mesmo. Você vai se recordar desse dia por muito tempo. Aí ela fala: eu estou chorando, não é de sofrimento, eu estou chorando de alegria. E a Clara: sim, de modo significativo. Perdeste peso espiritual. Olha aqui, ó, isso aqui eu queria chamar muita atenção. Sim, Odila, você, com essa ação, você perdeu peso espiritual. Estamos voltando àquela explicação de se sentir mais leve, não é? Está botando para fora a carga negativa. Gente, para tudo e volta para o capítulo 21, que ele explica de forma primorosa esse processo de perda de peso espiritual. Volta lá, lê de novo o 21 e depois volta para cá. E seguindo, né? Cedendo o carinho de teu companheiro a outra mulher, de cuja colaboração necessita ele Mirce, então, você está cedendo o seu amor pelo seu ex-marido para uma outra mulher que necessita. Por quê? Porque o seu ex-marido necessita redimir-se. Conquistaste nele, no Amaro, novo patrimônio de afetividade e aproximando a filhinha daquele a quem devemos querer como irmã, adquiriste o merecimento indispensável para recuperar o filhinho cujo futuro poderás orientar. Hoje mesmo estarás ao lado do teu Júlio. Olha aqui, vamos dizer assim, o pirulito que a irmã Clara está dando para a criança Odila por ela ter feito a boa ação que ela fez. Odila, você fez certo, é isso mesmo. E agora, com esse ato, você conquistou o direito de ter novamente contato com o seu filho Júlio, que hoje mesmo você vai voltar a encontrar.
E aí o tempo passa, não é? E aí ela vai para o hospital, a Odila volta para o hospital, e aí um pouquinho mais tarde, naquele mesmo dia, muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, naquele mesmo dia, o André, o Clarencio e a Clara vão ter novamente com a Odila, para poder levar ela para encontrar o Júlio, o filhinho dela que desencarnou afogado lá, que foi toda aquela confusão. E aí ela, no caminho, né, muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, no caminho ela vai adentrando naquele lar, não é, onde ficavam tantas crianças, que a irmã Blandina, lembra? A irmã Blandina, a irmã responsável por tomar conta do Júlio, não é? Então, ela muito pálida, de atenção presa à multidão infantil, à procura ansiosa do filho. Achava-se mentalmente muito distanciada do nosso grupo. Então, estavam indo o André, o Clarencio, a irmã Clara e o outro moço, eu esqueci o nome dele também, para encontrar, para a casa da Blandina, não é? E ela estava lá procurando, né, naquela criançada toda, o filho dela, não é? E por isso mesmo ela se distanciara do grupo mentalmente, ela estava sendo levada como se fosse um verdadeiro autônomo, né? Que com a ideia fixa naquilo ela nem se dava conta do que estava acontecendo em volta, né? E aí eles chegaram à casa da Blandina, que é a quem toma conta do Júlio, né? Aí a Odila, atraída pelo grande berço que se levantara à nossa vista, Odila precipitou-se sobre o menino enfermo, bradando alarmada: meu filho, Júlio, meu filho. Então, finalmente, ela conseguiu encontrar o filho dela, que estava bem adoecido, né? E sob os cuidados da Blandina. A criança doente transformou-se de súbito, né? E começaram a se abraçar, o Júlio abraçou ela abraçou o Júlio, né? E aí começou a conversação, e o Júlio dizia que doía muito a garganta dele, e mostrando a glote extensamente ferida, né? E aí pega, abraça e tal, e aí vai sentar junto da Clara e do Clarencio, né? E aí ela diz: aflige-me encontrá-lo assim, alegou a genitora preocupada, indicando o pequeno enfermo. Não posso atinar, e aqui, olha, ela demonstra um desconhecimento do que estava acontecendo, né? Não posso atinar com a razão de uma úlcera tão grande sem o corpo de carne. Por que esse menino tem essa ferida tão grande, tem essa garganta tão prejudicada, se nem encarnado mais ele está? A nível perispiritual, o perispírito dele está extremamente prejudicado, está extremamente adoecido. E isso não faz muito sentido para Odila, não é? Porque, tudo bem, uma pessoa encarnada está com uma doença, é fácil, ela tem essa percepção. Mas um perispírito, um espírito, mostrando essa doença tão flagrante, isso ela não consegue entender. A razão dela não atina, né? Eu não tenho bases para entender de uma vez só tudo o que vejo, mesmo porque também eu andava louca, incapaz de raciocinar. Então, ela não consegue entender, mas ela até entende que ela também estava louca, ela também não estava conseguindo entender nada, não é? E aí o Clarencio, com toda a calma, vai elucidar o acontecido, né? Sim, nossa irmã, como é natural, encontrará pela frente variados problemas ligados ao caminho de elevação que lhe é próprio. Achamo-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na Terra. Então, quando encarnados, a gente imagina que quando a gente perder o corpo, quando a gente desencarnar, tudo vira outra realidade, né? Então, a gente vai deixar para trás todas as dores físicas, a gente vai deixar para trás todo o sentimento, a gente vai ganhar uma configuração angelitude, a gente vai virar anjinho, todo mundo, quando desencarnar, e ela se depara com uma realidade muito diferente, com um filho perispiritualmente adoecido. Achamo-nos todos infinitamente longe do céu que fantasiávamos na Terra, e cada qual de nós detém consigo deficiências que será precioso superar. O passado reflete-se no presente. Só mais um minuto eu já passo a palavra. Aqui ele usa uma figura tão forte para justificar que o que nós somos hoje
tem relação direta com o que fomos e com o que fizemos no passado. Ele diz assim, nosso destino é assim como um rio. Por mais distanciado que se encontre a distância da nascente que lhe dá origem, nós, como rios, estamos ligados a ela, a nascente, e pela corrente em ação contínua. Então, gente, o que nós somos hoje é reflexo de tudo que nós fomos e fizemos no nosso passado, não é? A gente hoje não é um ser novo, a gente é um ser que tem um passado, que tem ações boas, ações más, que tem momentos de ingenuidade intelectual, que tem momentos em que a gente não sabia nada, era homem das cavernas, e tudo isso a gente agiu e contraiu dívidas e também contraiu benesses, não é? E o que somos hoje, quer estejamos encarnados, quer estejamos desencarnados, é fruto de todo o nosso passado evolutivo. Dorme, Emily, com um barulho desse. Com um barulho desse é ótimo. Eu sempre faço uma brincadeira, né? Qual será o capítulo que a gente está vivendo de qual temporada? Né? Então, a gente deve estar na temporada 20, no capítulo 10, sei lá. Entendeu? Então, é isso. A nossa história é uma grande série, né? Com diversas temporadas, com diversos capítulos. Vou propor um exercício para a gente, né? Para todos nós. Assim, vamos pegar uma situação da nossa vida e tentar fazer uma imaginação livre. Né? Não é uma regressão, vamos imaginar, vamos deixar o inconsciente trazer o que será que tem por trás dessa história. Todo mundo aqui tem alguma história difícil, uma situação difícil, um desafio, uma pessoa difícil. Não tem como não ter, né? O que será que tem por trás? Então, pensando que esse é um capítulo da 20ª temporada, tem outros que bem provavelmente antecederam e trouxeram a situação atual do jeito que ela está. Trouxeram a pessoa do jeito que ela está, a relação do jeito que ela está. O que será que tem por trás? Deixa a imaginação trazer, deixa vir intuições, deixa vir suposições, não tem certo nem tem errado, mas dentro de nós a gente tem a resposta de todas as coisas. Então, situando a nossa vida e a nossa história dentro da lógica da reencarnação, a gente pode ampliar muito o nosso poder de decisão, de livre-arbítrio, de ressignificação e de desprendimento. E, talvez, começar a aprender a amar um pouquinho melhor. É isso aí, gente. Estamos chegando no finalzinho. É isso aí. Muito obrigado por estarmos juntos. Feliz por esse reencontro tão bonito que nós pudemos presenciar aqui hoje, da Odila com o Júlio, as emoções que nos tocaram. Fica aqui a nossa gratidão. Sabe o que é legal, Emily, que você falou da série? É que os próximos capítulos ainda podem ser escritos por nós. Não é? E dá para fazer uma reviravolta na série que vai deixar ela mais interessante ainda e a gente não vai querer desgrudar dela. Pensa no plot twist. Vamos escrever os próximos episódios aí. Bom, só para amarrar então o finalzinho, a Odila passa a cuidar do Júlio, como uma mãe zelosa, fazendo tudo o que ela pode fazer, só que ela vai chegar à própria conclusão de que para o Júlio se recuperar, ele vai precisar reencarnar, não é? O André pergunta para o Clarencio, mas por que a gente não falou logo para a Odila tudo que a gente sabe, né? O passado, a situação do Júlio, e o Clarencio, não. É preciso que ela chegue às próprias conclusões. Em algum momento, ela própria vai chegar para a gente com o livre-arbítrio dela, segundo a cabeça dela, e vai questionar a respeito de uma nova encarnação para o Júlio, né? E a partir daí, a gente vai poder trabalhar isso em favor do pequeno Júlio. Queridas, queridos, é isso. No próximo capítulo, tem pano para manga. Não perca e fique com a gente. Um grande abraço. Até a próxima. Abraço, gente. Muito obrigada. Até mais.